então aproveitar para dar as boas-vindas a todos aqueles que aceitaram o desafio, o convite, se juntarem a este workshop, que será mais, não será tanto workshop, mas será um webinar mais de demonstração do WebKDA. Será um webinar que nós iremos fazer durante mais ou menos 1h30, vamos guardar ali para a parte final questões que certamente alguns de vocês terão algumas curiosidades em ver respondidos, tendo em conta que vamos numa fase inicial, mais ou menos durante 15 minutos, fazer algum enquadramento teórico, principalmente sobre algumas questões associadas à investigação qualitativa, como também algumas características desta dimensão da investigação, como também alguns desafios que estão inerentes a este processo de análise qualitativa e, cá está, falando também daquilo que são as ferramentas digitais de apoio à investigação qualitativa, são neste caso os CACDAs, ou os Qualitative Data Analysis Software, no qual o WebKDA, que é um software que passo já a apresentar, foi desenvolvido já há mais de 10 anos por investigadores da Universidade de Aveiro, e na qual eu tive o privilégio de também trabalhar em termos de investigação na minha tese de doutoramento, associada à autoaprendizagem de software de análise qualitativa, neste caso usei como caso o WebKDA. Então esse processo de aprendizagem, de autoaprendizagem através de algumas ferramentas disponibilizadas, como também associada à usabilidade e à experiência do utilizador. Eu quero então dar as boas-vindas a todos. Nós temos já um grupo considerável de participantes. Sei que alguns estão a comentar no bate-papo. Eu tenho a minha parceira, neste caso a minha colega Sónia, também da Ludomédia, empresa que comercializa e que também dá as ações de formação do WebKDA, na qual eu também faço parte. Quero então dar as boas-vindas a todos, em especial ao grupo que está connosco da ESEL, uma instituição para a qual eu tenho um carinho muito grande, uma paixão imensa por toda essa equipa, por essa instituição que sempre tem recebido bem e tem colaborado também na disseminação deste software. Bem, então, às professoras que nos fizeram o convite, agradecemos também esse privilégio que nos dão de podermos agora falar um bocadinho. Começando então, em primeiro lugar, apresentamos já Fábio Freitas, outro pessoa que é o colaborador, que é um outro formador também, o professor António Pedro Costa, que é um dos autores, fomos nós que preparámos esta apresentação. E eu, para aqueles que já assistiram, peço muita desculpa, algumas questões aqui vão ser repetidas, outras são já atualizações, daí que aqueles que já viram e ouviram várias vezes esta apresentação, peço a vossa especial paciência. Eu queria já, em primeiro lugar, falar um pouco sobre estes paradigmas qualitativos e quantitativos, e desmistificar aquilo que possa parecer como é que é de explicar? Não digo uma rivalidade, mas às vezes uma forma de colocar na balança qual delas são mais vantajosas para a investigação que estamos a desenvolver. Se a investigação qualitativa tem lugar na ciência enquanto como meio de contribuir para o conhecimento. Eu não quero entrar nesse debate, que para mim é um debate estéril, no sentido que eu defendo que tanto um como o outro têm lugar e têm um papel preponderante na contribuição enquanto conhecimento, enquanto investigação. Quando falamos em estudos quantitativos, para aquelas pessoas que essencialmente trabalham com estes estudos, bom, existem algumas ferramentas de recolha de dados, mas, numa forma geral, quase sempre acabamos por nos associarmos a estudos estatísticos e associados a inquéritos por questionário. Quase essencialmente, quase que se resume, não estou a meter-se um bocadinho redutor, mas na essência é aí que nós nos concentramos. Que têm dados importantes e que nós poderemos aproveitar, evidentemente que sim. Mas tem também as suas fragilidades.
Por exemplo, eu posso pegar num estudo quantitativo da seguinte forma, ou deturpá-lo da seguinte forma. Imaginemos que eu estava a deslocar-me para Lisboa, para a ESL, para fazer esta formação, em vez de ser online, fazer esta ação presencial, e eu ia na autoestrada e fazia, em termos redondos, uma média de 110 km por hora. Eu fazia uma pergunta. Estatisticamente, eu tinha feito uma viagem cumprindo as regras do trânsito. Sim ou não? O que é que acham? A média que me deu era de 110 km por hora. Eu, estatisticamente, posso dizer que cumpri ou não cumpri com as regras de trânsito. Sim, estava com uma 110, é a média. Mas isso não quer dizer que em dado momento eu possa ter andado a 160 e noutros momentos ter andado a uma velocidade inferior a 100 km, 80, sei lá, que depois no final de contas deu essa média. Então, por vezes usarmos dados numéricos que são importantes, estatísticos, eles têm o seu papel, mas também eles, que é uma coisa que muitos dos investigadores quantitativos principalmente acusam os qualitativos, das suas fragilidades e, acima de tudo, da sua subjetividade, nós também podemos contra-argumentar, e é isso que eu quero dizer. Nem todas estas dimensões encontramos sendo pontos fracos e pontos mais débeis. Daí que, quando falamos de investigação qualitativa, é sim um método de investigação ou uma dimensão de investigação que requer alguma exigência até maior que em alguns momentos, ou maior parte dos momentos, do que a investigação quantitativa. Porque o processo de validação, e agora para aquelas pessoas que sabemos, temos aqui um grupo considerável da área da saúde, principalmente até quem trabalha na área da saúde, o processo até de questões de autorizações para poder fazer recolhas de dados e tudo mais, é um processo por vezes muito burocrático e exigente e nem sempre acessível para ser realizado. Então há muitas barreiras por vezes para implementar os instrumentos de recolha de dados para a nossa investigação conforme nós desejamos. Mas se nós agora nos referirmos aos instrumentos de recolha de dados, poderemos dizer e afirmar que são muito mais diversificados do que propriamente aqueles associados à investigação quantitativa, porque enquanto na quantitativa, como eu disse, quase nos resumimos aos inquéritos por questionário, na qualitativa, além dos inquéritos por questionário, principalmente aquilo, ou unicamente aquilo que se diz respeito às questões abertas, nós temos outros instrumentos de recolha de dados. Nós temos, por exemplo, as entrevistas, nós temos, por exemplo, as transcrições de grupos focais, nós temos vídeos, imagens, áudio, todo essa panóplia de instrumentos, de fontes, de dados, nós poderemos usar para o nosso trabalho. Eu gosto também de usar esta ilustração para ajudar a compreender um pouco o que é aquilo do processo. Possivelmente eu estou aqui para falar, não sei se para alunos de mestrado, na sua maioria, não sei se é alunos de mestrado, vocês um dia terão que preparar, ou se não sei, já estarão perto disso, a vossa dissertação de mestrado. E a vossa dissertação de mestrado é quase como o vosso show. É o vosso momento em que vocês estão perante o público, que será os jurados, e todas as pessoas que assistirem à vossa defesa da dissertação, e vocês não querem, como se dizem, falhar. Todo o processo até chegar ao momento da defesa é um processo árduo, onde vamos cometer erros. E assim, esses erros deverão ser cometidos durante esse processo. É agora que vocês têm que arriscar, é agora que vocês têm que experimentar e testar as várias potencialidades que têm para o vosso estudo e as várias oportunidades ou caminhos possíveis. E vão falhar em alguns deles. E muitas vezes nós falhamos. Aí o papel do orientador é fundamental para vos ajudar nesse processo. O WebKDA também se apresenta como um instrumento que ajuda a diminuir aquilo que poderia ser estes pratos partidos, de forma que quando vocês fizerem a vossa defesa, pelo menos no que se refere à metodologia e especificamente à análise dos dados, o vosso estudo não tenha fragilidades. Eu conheço estudos que tiveram defesas que foram terríveis, doutoramento neste caso, foram terríveis, que foram muito criticadas e exceção feita na parte da metodologia, porque a parte da metodologia eles recorreram ao software WebKDA e essa parte metodológica estava muito bem organizada, muito bem justificada e estruturada. É daí que quero que vocês possam entender aquilo que é um pouco o papel dos estudos qualitativos.
neste caso, instrumentos de análise qualitativa como um software. Aqui eu vou dar um rápido exemplo de como podemos integrar estudos qualitativos ou uma abordagem qualitativa até outras questões como o marketing e outras áreas. Este é um trabalho de uma empresa desportiva que é a Nike, que a dado momentos, e vocês são da área da saúde, devem estar familiarizados se calhar com este objeto. Parece um saco de sangue. Para quem é dador de sangue, conhece estes sacos que são para fazer utilizamos para guardar sangue e transportá-lo. Pois bem, este foi um estudo feito pela Nike, em termos de marketing, para estudar uma campanha para a venda de uma camisola, um equipamento de uma equipa de futebol, não é do Benfica, é vermelho, mas é do lado do Brasil, é o Internacional de Porto Alegre, e eles fizeram todo este estudo e fizeram um levantamento junto dos adeptos para entender como é que os adeptos sentiam o clube. E ele diz que era algo que estava-lhes no sangue. E então foi nessa questão que algo que lhes estava no sangue, que eles não sabiam entender, mas estava-lhes ali no sangue, corria nas veias, foram fazer essa metáfora com este objeto. Tudo isto como? Através de recolhas de dados, de inquéritos por questionário, entrevistas, grupos focais, etc. Então, em muitas áreas, nós podemos enriquecer o nosso conhecimento. E não sei se estarei a falar com alguém que seja, por exemplo, da área do turismo, e eu gosto também de dar muito este exemplo. Eu visitei, antes da pandemia, tive sorte, o Japão, e sou um apaixonado por este país. Eu, se pudesse, visitava todos os meses o Japão. Mas eu ficava a pensar se, por exemplo, em determinados países existem um inquérito que é aplicado a quem visita para isto, empresas de turismo, neste caso as instituições governamentais e ligadas ao turismo, para entender como é que as pessoas foram recebidas, o que é que gostaram, o que é que apreciaram, etc. E imaginemos que algum destes inquéritos vinha para a mão. Gostou de visitar o Japão? Tinha lá uma resposta, sim ou não? Eu podia colocar sim, claro. Voltaria ou recomendaria o Japão para um amigo familiar? Eu sim, recomendaria. E eu dava essas informações, mas já entenderam, por exemplo, a limitação que são estes tipos de inquéritos por questionário? Quando nós fechamos as perguntas e não damos a possibilidade com quem nós estamos, neste caso, a interagir, ou para quem nós queremos recolher dados, já viram o problema que é limitarmos às vezes as nossas ferramentas de recolha de dados àquilo que são padrões para termos um dado estatístico, sim ou não, talvez. E quando nós abrimos para perguntas abertas, a riqueza de informação que podemos daí advir. Eu, quando visitei o Japão, por exemplo, uma das coisas, claro, fui visitar as sakuras em flor, etc., mas uma das coisas que mais me impressionou foi a amabilidade do povo. A forma gentil como aquele povo tratava-nos. E se calhar isso eu não encontro, porque para um japonês isso é o normal, não é? Mas para um ocidental ou para alguém que não está habituado a essa forma dócil, super respeitosa de tratar, isso é uma novidade. Então nós poderíamos ter, e quando visitarmos, quando eu faço um relatório aos meus amigos, eu conto os pormenores, eu falo, as pessoas... Eu não consigo comunicar apenas por imagens. Imagens são muito elucidativas em relação àquilo que nós podemos ter gostado ou não. Mas nada mais do que nós podermos ter a oportunidade de falar, de podermos demonstrar aquilo que nós sentimos em relação a uma determinada temática. Daí que, quando falamos de investigação qualitativa, nós poderemos também falar num diversos tipos, já dei exemplos, na área do turismo, na área da saúde, na área do marketing, enfim, nós temos contextos de investigação muito diversificados e ricos. Depois, nós também trabalhamos com muitos tipos de dados diversos, como há pouco referi, as fotografias, as imagens, os vídeos, os áudios e depois os textos, sejam eles relacionados com entrevistas ou grupos focais, enfim, nós temos muitos diferentes tipos de dados com o qual trabalhamos, mas também, da mesma forma, temos muitos tipos de dados, a quantidade de dados com que trabalhamos é muito maior. Daí que, por vezes, os estudos quantitativos são muito mais interessantes de, por vezes, trabalharmos, porque quando aplicamos, às vezes, os questionários, inquéritos por questionário, nós, por vezes, quase de imediato, temos logo o feedback das respostas ao nosso estudo. Porque são dados estatísticos, aquilo são tudo cálculos que depois, automaticamente, sem precisar de nenhum processo manual de análise,
são automaticamente dados esses dados. Não acontece o mesmo com a investigação qualitativa, que nos obriga a podermos interpretar os dados e codificá-los, neste caso, atribuída a um código, a uma categoria de análise na qual nós estamos a trabalhar. E é essa a parte que, quando temos muitos dados, com muitas entrevistas, é um processo demorado e, por vezes, não é tão atrativo para os investigadores, porque, evidentemente, ao ser demorado, ao mesmo tempo também é mais trabalhoso. Falando também da articulação com as metodologias quantitativas, é verdade, esse é um desafio, mas é interessante introduzir esse desafio. E os estudos têm que ser pensados como integrar, neste caso, as metodologias quantitativas e qualitativas, de forma que os dados possam eles serem cruzados também, porque trabalhamos com softwares diferentes, o SPSS, por exemplo, para os dados estatísticos e quantitativos, enquanto para nos qualitativos podemos trabalhar com o WebQDA. Depois da questão da triangulação da análise, quando nós fazemos as inferências perante os dados que temos, de cruzar dimensões, a chamada dimensão interpretativa e a dimensão descritiva. E depois os trabalhos em grupos multidisciplinares, que também por si só é um desafio grande. Cá está a exigência e transparência pelo processo de validação e processo dos resultados. Isso é muito importante. É aqui que os qualitativos são cobrados, mas existem estratégias que nós podemos usar para contornar esta dificuldade, e um deles é o chamado processo de validação. E o processo de validação, normalmente associamos, deverá sempre passar pelo o nosso trabalho, o nosso processo de análise, deverá ser validado por pares, especialistas na área, que possam confirmar ou não aquilo que nós analisamos. Então, como podem ver, existem alguns desafios que são, por vezes, que podem ser desmotivantes, mas no final, como eu posso dizer, valem muito mais a pena, porque a informação que depois nós recolhemos é muito mais rica e diversificada do que se calhar em algumas situações usando estudos estatísticos. E cá está também a questão da integração das TIC. A questão da subjetividade nós podemos ver nesta imagem. Esta imagem que eu também já usei outras vezes, a partir do que é que vocês poderiam imaginar ao ver esta imagem? Qual é a primeira ideia que vos ocorre? Alguém, se quiser, pode abrir o micro ou pode responder, para tornar isto mais interativo. Ninguém quer responder? Está tudo com vergonha? Podem dizer. Ao ver esta imagem, qual é a ideia que vos surge? Dor. Dor. Ok. Pode ser, obrigado. Alguém passando o trabalho para fazer uma análise de dados. Exatamente. Ou pode ser um sportinguista, 19 anos depois ser campeão, já viram? A alegria dele, felicidade, sei lá, estou agora a brincar. Mas podíamos ver, há dor, há alegria, há uma série de coisas. Se eu conseguisse fazer não tenho, esta imagem por acaso só tenho assim, mas se eu fizesse um zoom out, isto é, afastasse, imaginemos que havia um bebê agarrar o polegar deste senhor e era um bebê recém-nascido. Aí nós alto que já temos aqui algum dado mais importante, um dado complementar. Aparentemente esta pessoa foi pai recentemente e é o seu primeiro filho, ele está a pegar no seu primeiro filho, no seu filho pela primeira vez. Então vejam como é importante por vezes termos o contexto para que a informação que nós estivermos a analisar possa ser mais assertiva, porque a investigação coletiva é isso mesmo, tem uma grande subjetividade. Por exemplo, também uma outra questão que é importante quando falamos de investigação coletiva, que é as ferramentas com que nós trabalhamos para poder fazer o processo de análise. Eu dou aqui este exemplo, eu não sei, mas por exemplo, não sei como é que é na ESEL, se a ESEL aceita dissertações de mestrado ou teses de doutoramento escritas a máquina de datilografar, eu não sei. Em Aveiro, na Universidade de Aveiro, aceitam. Não há nada que proíba de alguém entregar uma tese de doutoramento em máquina de datilografar. Mas pronto, alguém hoje faz isso. Vocês já viram e pensaram nas limitações que uma máquina de datilografar tem? Pode ser poético escrever numa máquina de datilografar. É assim uma coisa, pronto, que transporta-nos por uma certa época, por um certo saudosismo e romantismo mesmo na forma de escrever, que é uma coisa mais mecânica e não é tão digital, mas tem limitações, concordemos.
não é? Como é que eu consigo utilizar um corretor de texto numa máquina de datilografar? Não há. Um dicionário de sinónimos, não consigo encontrar. Fazer itálicos, nem sei se por acaso há máquinas que façam itálicos, bolds, enfim, vejam uma inserção de um gráfico. Eu teria que deixar um espaço enorme, por isso quem fez teses nos anos 70 e até 80, bom, eu tiro-lhes o chapéu porque muitas delas foram escritas desta forma, e tiro-lhes o chapéu porque há mérito. Agora, vamos ser sérios, era fácil comparado com hoje? Não, não é. Não é impossível também, mas não é prático. O que eu queria dizer também, da mesma forma, utilizar neste caso, no vosso estudo, no vosso projeto de investigação qualitativa, sem recurso a software de análise qualitativa, seria tão estranho como escrever uma dissertação de mestrado ou tese de doutoramento numa máquina de datilografar nos dias de hoje. Não sei se me estou a entender em relação à analogia. Porque o processo de análise feito manualmente é possível, mas é tão suscetível de erro, de podermos ter dificuldade em sistematizar a informação, que torna frágil esse trabalho. Torna muito propício ao erro e a sua credibilidade poderá ser colocada em causa. Daí que, eu continuo a dizer, temos esta imagem, e esta imagem é uma metáfora para um outro exemplo. Temos duas escadas, não é? Uma analógica e uma, podemos dizer, analógica e outra mecânica, ou podemos dizer o recurso digital. Qual das duas é que eu devo utilizar? Qual é que achas que é mais útil vocês utilizarem? Alguém quer dizer? Depende. Depende. Muito bem. Depende do quê, então? Vamos lá dizer. Se for uma pessoa com uma certa idade, claro que a mim vai ser uma mais-valia ter o recurso mecânico, para assim dizer. Caso contrário, se tiver assim uma certa pressa, dá-me jeito de ir numa escada normal, posso correr 2 passadas de uma vez só, por exemplo. Exatamente. Há outro pormenorzinho que não sei se vocês repararam. Imagina que eu levo uma bicicleta. Na escada rolante não dá tanta gente, porque uma bicicleta ocuparia o espaço e nós devíamos deixar sempre uma margem, uma parte lateral para as pessoas passarem. Enquanto na escada do lado direito nós temos uma rampazinha, não é? Que dá para pôr, você não sei se consegue ver, tem lá uma rampazinha que dá para poder pôr o pneu da bicicleta e subir a escada ou descer com a bicicleta. É como vocês dizem, muito bem, tudo depende do meu objetivo. Daí que, por exemplo, em relação aos estudos quantitativos ou qualitativos, tudo depende daquilo que vocês pretendem. Vocês podem usar até os dois. Mas não queremos com isto dizer que um é melhor ou pior que o outro. Eu, por exemplo, se eu quiser emagrecer, perder peso, eu deveria usar a escada do lado direito. Eu há uns anos estive numa universidade no Peru, lá em Lima, e era uma escola de nutrição. E não sei, uma ideia, se calhar para a ESEL, já disse isso uma vez lá numa formação que eu dei, era interessante porque não vocês colocarem em cada degrau o número de calorias que a pessoa acabou de perder por ter subido aquele degrau. Isso é um estímulo para quem quiser perder peso e ter uma vida saudável, poder subir e utilizar a escada. Então é isso, nós, dependendo daquilo que é o nosso objetivo, nós utilizamos uma metodologia ou outra. Agora, manual é que a coisa pode ser, fazer um processo manual de análise, é que o processo é complicado. Porquê? Porque esta imagem ajuda também a entender muitas vezes aquilo que é o processo WebQDA e aquilo que nós temos que fazer. Nós temos o nosso objeto de estudo que tem toda ali a informação e ele vai debitando a informação. E o nosso objetivo é receber a informação, processar essa informação e processá-la como? Através de descodificando a informação e organizando essa informação nas categorias de análise que nós definimos, ou são definidas à medida que o estudo vai sendo realizado. Perceberam? Então, esse processo terá que ser com um apoio, ou deverá ser com um apoio a um software que nos ajude a organizar esses mesmos dados. Pronto, eu queria terminar esta parte mais positiva, que até já me alonguei mais do que eu queria, em relação a esta parte, que, de facto, os QDAs, os Qualitative Data Analysis Software, permitem um trabalho direto em vários tipos de dados, PDF, TXT, Word, com vídeo, neste caso o MP3, áudio MP3, o vídeo MP4, etc., o AVI. Também permite tratar com grande quantidade de dados,
possibilitar a flexibilidade na execução das tarefas. Eu hoje posso estar importado a dados, mas posso também estar a criar as categorias de análise ou criar os descritores. Eu posso, de um momento para o outro, poder, de uma forma flexível, fazer tarefas diferentes e também de forma colaborativa, porque o WebKDA é um web-based software. O que é que permite? Não só a portabilidade de eu trabalhar em casa ou na faculdade, na escola, no computador da escola, usando um login, eu tenho ali o acesso ao meu projeto, sem precisar de instalação física e pensar, deixei o meu trabalho no meu computador em casa. Com o WebKDA esses problemas acabaram, porque eu em qualquer computador posso me sentar e trabalhar. E também de forma colaborativa, com investigadores que possam estar no outro lado do mundo, no mesmo projeto e de forma síncrona, ao mesmo tempo. Depois, um dos grandes objetivos é diminuir a curva de aprendizagem. Esta questão da curva de aprendizagem é um dos grandes problemas e de resistência de alguns jovens investigadores, aqueles que estão a fazer mestrado e doutoramento, porque têm o seu tempo muito à justa, porque às vezes há bolsas e há prazos para cumprir, e quando nós temos essas situações, não queremos ainda perder, ou pensar que estamos a perder tempo a aprender uma nova ferramenta para, então desistimos, pensamos, vou fazer isto a mão, porque ainda assim ainda tenho que aprender a trabalhar com software, ainda vou demorar mais, quando na realidade isso não é. Então, o objetivo dos softwares de análise cognitiva é fazer com que o utilizador disponha, ou disponibilize, ou dispense o mínimo tempo possível para que todo o tempo gasto seja no processo e não na aprendizagem. Eu então vou terminar esta parte e vou agora partilhar o WebKDA. Eu sei que vocês vão assistir, não é tão, como é que é de explicar, tão estimulante como vocês tivessem, perdão só aqui um bocadinho, como vocês tivessem o acesso ao software e estivessem a trabalhar com o software. O software, o WebKDA, como há pouco falei, ele já existe há cerca de 11 anos. Ele está disponível através deste link, que é o app.webkda.net. Quem nunca trabalhou, que não criou conta no WebKDA, pode criar conta através aqui deste lugar que diz criar conta, e pode criar uma conta. Tem acesso a 15 dias de forma gratuita. E depois disso, evidentemente, se quiser continuar a trabalhar, tem que adquirir licenças, e essas licenças poderão encontrar no site www.webkda.net. Neste momento eu vou fazer uma demonstração de como podemos criar, e neste momento temos 1 hora ou cerca disso, e é suficiente para vermos aqui um exemplo, para vocês entenderem um pouco o que é este processo de importação de dados, criação de descritores, etc, etc. Então, eu, para iniciar um WebKDA, normalmente, pronto, tenho o meu login, faço aqui iniciar sessão, e agora, através da minha conta, ele vai abrir aqui os meus projetos. Aqui só um momentinho. Aqui fazer um refresh, eu já tinha esta página aberta há algum tempo. E agora... Alô? Bom, vamos estar aqui a querer abrir. Deixa eu ver se... Vou aqui, dê-me só um segundinho. Não sei o que está aqui a acontecer. Ok. Vai ver se ele entra. Bom, vou tentar aqui trocar de browser, que eu não sei se está a acontecer alguma coisa com o meu browser ou com a minha net. Temos só aqui um segundinho. Vou tentar abrir aqui no outro browser. Ok, eu vou agora aqui partilhar então com vocês. Vou só aqui fechar a minha apresentação também, que eu tinha aqui aberta.
Posso partilhar então novamente. Pronto, eu troquei de browser, alguma coisa ali no meu anterior browser que eu estava a trabalhar que não me estava a deixar. Este aqui, eu tenho que mudar, ele está com o espanhol porque eu estive a dar ali um apoio a uma equipa da Argentina. E ele está aqui com toda a informação em espanhol. Pronto, o WebKDA, este é o ambiente onde vocês entram e tem todo o texto do projeto, tudo aquilo que vocês forem criando. Se eu clicar aqui no íconezinho do utilizador, eu posso alterar, neste caso ele está com pré-definido para espanhol, estive a dar ali um apoio técnico a uma equipa que fala espanhol, eu posso vir aqui à minha parte, mudar para português, faço gravar e pronto, tenho então o WebKDA todo ele em português. Existe uma ferramenta que é chamada ferramenta de ajuda, e nesta ferramenta de ajuda, que vocês podem encontrar aqui neste ponto de interrogaçãozinho, está aqui neste canto, vocês poderão encontrar um manual, podemos nós dizer assim, dessa forma, mas ele é quase como um tutorial, passo a passo, por área. Por exemplo, estamos aqui na área da criação e edição de projetos. Então aqui temos um pequeno passo a passo de como realizar uma série de tarefas. Ok? Então, se eu mudar toda a informação, se eu mudar para outra parte, ou outro ambiente WebKDA, toda esta informação vai se adaptar aos novos conteúdos que tiverem as novas indicações que de lá surgirem. Então, agora, como é que criamos um novo projeto? É muito simples. Se virem aqui no canto superior esquerdo, vou aqui a novo projeto, clico em novo projeto e aparece-me aqui esta caixa onde eu posso, então, colocar o nome do projeto. Vou chamar formação ou webinar. WebKDA. E faço OK. Pronto, vai aparecer aqui na parte final, no meu caso é na parte final, porque tenho muitos projetos aqui, então webinar WebKDA. Como é que eu abro? Fazendo duplo clique. Se eu fizer duplo clique, eu vou então entrar no meu projeto. E este já é o ambiente do WebKDA. É o ambiente onde eu entro e então vou trabalhar com o WebKDA. Para dizer que o WebKDA tem 3 áreas, essencialmente, que nós utilizamos no trabalho. E uma quarta, que é uma área mais administrativa ou de gestão. Eu normalmente começo a explicar por essa. Por exemplo, temos a parte que diz gestão. E o WebKDA permite que eu possa partilhar o meu projeto com outros utilizadores. Por acaso, se eu estiver a trabalhar num projeto que é colaborativo, eu posso convidar outras pessoas para poderem trabalhar comigo. Como é que eu faço isso? Vou aqui a utilizadores e posso então fazer, clicando aqui em cima no topo em convidar, faço convidar e posso colocar então aqui o e-mail da pessoa que eu pretendo convidar. Agora, algumas notas sobre esta questão. Quem é que nós convidamos? E porquê é que convidamos? Vamos por partes. Se eu quero convidar alguém para trabalhar num projeto meu, no qual nós estamos a escrever um artigo para um evento científico e precisamos de fazer o processo de análise, eu e outras pessoas, eu tenho que então colocar o e-mail da pessoa e selecionar o perfil que diz colaborador. E o e-mail que eu tenho que colocar é o e-mail que essa pessoa com a qual ela se registrou no WebKDA, que ele tenha conta. E essa conta, para ele ser colaborador, tem que ser uma conta ativa. Quando falamos em conta ativa, tem que ser uma conta que está uma licença paga, uma licença que esteja ativa, porque as licenças do WebKDA normalmente são por meses ou anos, consoante o tipo de licença que vocês compram. Vocês podem comprar uma licença de 90 dias, 180 dias, pode ser uma licença de 360 dias, por aí adiante, e à medida vocês têm então a licença para poder trabalhar. Agora, só as pessoas que tenham essas licenças ativas é que podem serem convidadas com perfil de colaborador, porque essas pessoas terão a possibilidade de criar e editar exatamente como vocês têm. Não podem apagar o vosso projeto. Esse projeto, a partir do momento que vocês criam, vocês são os proprietários desse projeto em termos como gestores. Daí que aparece aqui a designação gestores. Só vocês têm poder de apagar o projeto. Agora, imaginemos que a meio vocês vão sair e esse projeto vai continuar, mas vocês já não estão inseridos nesse projeto. Eu posso mudar o gestor do projeto. Então, clicando ali e atribuo o perfil de gestor a outro utilizador e então eu perco todos os meus privilégios de gestor.
Vamos a outro tipo também de convite. Imaginemos que vocês estão na vossa dissertação de mestrado e querem partilhar o vosso projeto para que ele seja validado ou pelo vosso orientador ou pelas pessoas que vocês forem convidar para poderem validar o vosso processo de análise que vocês realizaram. Aí vocês têm que na mesma colocar o e-mail que as pessoas tenham um registro já feito, não precisam ter licença ativa, essa é a diferença, ou que não tendo neste momento nenhum registro no WebKDA, pretendam fazer o registro. Então as pessoas têm que vos dar o e-mail no qual pretendem vir a fazer o registro. Colocam um e-mail e aí fica com o perfil de convidado. O perfil de convidado pode apenas visualizar aquilo que foi feito. Além que a única ação que pode fazer é deixar comentários. E eu vou dar um exemplo a seguir de como poderão realizar esse processo. Então, neste caso, orientadores, poderão entrar no projeto dos seus orientandos, ver, analisar o que foi feito e se concordam ou não concordam com as unidades de texto que foram feitas e codificadas numa determinada dimensão de análise. E aí eles podem então concordar ou discordar. E aí fazem por comentário. Eu sei que nós depois vamos ter, no dia, se eu não me engano, em junho, vamos ter, creio que é no dia 2 de junho, vamos ter depois um seminário especial onde vamos ter, e já agora também depois convidamos, em breve vamos ter disponível para vocês poderem fazer também o vosso registro, vamos ter 2 seminários especiais, um dedicado exclusivamente à análise de conteúdo, onde vamos explicar alguns destes passos aqui, vão ser também explicados com mais detalhe, e outro também sobre a utilização do WebKDA para a revisão da literatura. Então, são dois seminários interessantes que vocês vão poder também depois assistir e onde estes passos vão ser um bocadinho depois mais aprofundados. Também temos nesta parte de dimensão da gestão o diário de bordo. Este diário de bordo, vocês podem pensar, mas porque é que serve o diário de bordo? Muitos orientadores solicitam que os seus mestrandos ou doutorandos possam ter um diário de bordo onde registar todos os seus passos e tarefas no processo de investigação. O WebKDA permite e tem essa ferramenta incluída, incorporada dentro do software, para que vocês possam descrever por dia, cada vez que fizeram uma determinada ação, as dificuldades que sentiram, as escolhas e as opções que vocês tiveram, as dúvidas que tinham, vocês podem tudo escrever. Este diário de bordo, no final, vocês podem entender, no início podem não entender um pouco o seu papel, mas depois vão ver. Principalmente quem tem depois fazer uma tese de doutoramento ou uma dissertação de mestrado, quando tem que escrever sobre a metodologia e o processo associado, descrever esse processo de análise, o recurso riquíssimo que é vocês depois virem consultar e poderem consultar estas anotações, está bem? Bem como também o fluxo de trabalho, que na essência não é nada mais, nada menos do que um guia para, como se fosse um orientador, para que cada um possa pôr uma checklist de pontos, de etapas que já foram feitas, tipo a organização dos dados, a criação de projetos, se está feito, se não está feito, adicionar observações sobre essa parte, dificuldades que sentiram, etc, etc. Isto é muito útil, principalmente quando estamos em trabalhos colaborativos com várias pessoas, para saber o que é que já foi feito, o que é que falta fazer. Esta é uma ótima forma este fluxograma, o fluxo de trabalho, de fazer essa parte. Depois temos uma outra parte que é meramente de registro, que é onde tudo aquilo que foi feito, na data que foi feito e a ação que nós fizemos, fica aqui tudo registado, é como se fosse um histórico. É muito útil para também, quando estivermos a fazer o trabalho colaborativo, termos aqui ideia de quem é que apagou o que não devia ter apagado ou quem é que codificou o que não devia ter codificado. Fica ali tudo registado, está bem? Agora, peço a vossa especial atenção para 3 áreas importantíssimas do WebKDA. O WebKDA está dividido por 3 áreas e estas 3 áreas são inspiradas numa teórica Bardin, que nós assumimos que bebemos muito daquilo que ela escreveu, porque ela é uma especialista escreveu muito sobre análise de conteúdo, e ela sistematizou a análise de conteúdo em 3 grandes áreas. Se bem que há outros autores, o professor João Mar, por exemplo, da Universidade de Coimbra, que é um excelente também investigador desta área sobre análise de conteúdo, mas ele aí já coloca em mais passos. Mas nós, para organizar desta forma e para ser também mais simples,
inspiramos em Bardin e assumimos, neste caso, os conceitos de Bardin. Se não usando a mesma nomenclatura, pelo menos usando outra nomenclatura, mas com os mesmos objetivos, ou pelo menos com os mesmos propósitos. Então, apresentando essas 3 grandes áreas. Fontes, essa é a primeira. Fontes, consideramos fontes que é tudo aquilo que nós vamos trabalhar. É a nossa matéria-prima, são os nossos documentos para nós podermos analisar. Basicamente, foram os dados que nós obtivemos dos nossos instrumentos de dados. Pode ser uma transcrição de uma entrevista, pode ser um áudio, um vídeo. Então, tudo o que for fontes é aquilo que é a nossa matéria-prima para trabalhar. É como se fosse a massa, a farinha que nós utilizamos para fazer o nosso pão. Então, quando estivermos a falar em fontes, já sabemos. Estamos a falar nos dados, estamos a falar nos documentos, nas imagens, nos vídeos, nos ficheiros, essencialmente. Existem 2 tipos de fontes, aquelas que nós consideramos fontes internas e externas. Quando nós falamos em fontes internas, e agora aqui vou dar uma novidade, o WebKDA está, em breve, vamos disponibilizar por cada conta um tamanho para cada utilizador ter em termos de dados, que neste momento ele é mais curto e mais limitado, mas vai ser maior. E então, para contornar essa limitação, vocês já tiveram, por exemplo, limitações e dificuldades em enviar ficheiros grandes, por exemplo, através da conta do Gmail. Quando vocês estão lá no Google, mandam no Gmail, estão a mandar um e-mail e às vezes querem mandar um vídeo e algo que ultrapassa os 25 megas, se não me engano, ele não envia o ficheiro. Ele faz o seguinte, ele diz, atenção que o seu ficheiro ultrapassa a dimensão permitida nos nossos servidores. Vamos enviar como se fosse um link. Então, aquilo que na prática faz, esse ficheiro é gravado numa pasta do Google Drive, é criado um link, esse link é colocado no e-mail e o que segue é apenas um link no e-mail e depois a outra pessoa do seu lado acede àquele link e consegue descarregar o ficheiro. O WebKDA usa a mesma estratégia e usa principalmente para ficheiros muito grandes, de vídeo ou imagem. Que neste caso, em futuro, vocês não vão ter tanto esse problema, a não ser que tenham muitos vídeos ou algo assim, e se tiverem, podem usar as fontes externas para colocarem ficheiros numa determinada cloud, pode ser neste caso a Dropbox, é aquela que nós sugerimos, copiam o link desse ficheiro e colam aqui no WebKDA. Bem como, por exemplo, dá para importar vídeos do YouTube e incluí-los no WebKDA. Vamos fazer isso dentro de um mês. Depois temos a dimensão codificação. Agora depois de termos falado sobre os ficheiros, que são os documentos que nós vamos trabalhar, nós temos agora a falar nas dimensões de análise. E a codificação, o processo de codificar, nós podemos codificar uma dimensão que é uma dimensão descritiva e outra dimensão que é a dimensão interpretativa. Eu utilizo sempre como exemplo... bom, e agora aqui à mão, é uma brochurazinha. Mas é um documento, como se fosse um livro ou algo do género. Ele tem sempre essas 2 dimensões. Uma dimensão, que é a dimensão descritiva, é, por exemplo, quem é o autor do livro? Quem são os autores? Quem é a editora? Em que ano é que o livro foi publicado? Qual é a temática do livro? Qual é a edição do livro? Quais são as palavras-chave do livro? Etc. Eu poderia criar uma série de dados que é dimensão descritiva, que são dados objetivos, são dados concretos, não são dados em interpretação, não, são dados que são claramente claros e objetivos. Então, essa dimensão descritiva, nós trabalhamos com os descritores e classificações de fontes. É nesta parte, nesta segunda dimensão aqui, que nós trabalhamos. Enquanto que os códigos livres e os códigos árvore dizem respeito à outra dimensão, a tal dimensão interpretativa, que é assim, a partir do momento, ok, nós sabemos quem é o autor do livro, nós sabemos a editora do livro, o ano de edição, o número da edição, mas agora eu quero saber o conteúdo. Eu quero ler e saber interpretar a informação que lá está. E é aqui que entra a outra, então, dimensão. A dimensão associada aos códigos árvore e aos códigos livres. Porquê é que se chama códigos árvore e códigos livres? É muito simples. Quando nós falamos em códigos árvore, estamos a falar em categorias e subcategorias de análise. São chamados os códigos mães, que depois têm ramificações.
Tem uma temática principal e depois tem as mais chamadas ramificações. Eu vou dar um exemplo muito claro. Imaginemos que nós tínhamos um estudo em que queríamos saber as vantagens e as desvantagens do confinamento. Eu consideraria esta dimensão que diz vantagens como uma dimensão, uma categoria mãe. Porque dentro das vantagens eu posso ter, ok, mas que tipo de vantagens? Eu depois posso ter vantagens económicas, dentro das vantagens posso ter vantagens sociais, vantagens, por exemplo, de pessoais, em termos logísticos, o que for. Eu posso dividir. Então, a ideia de termos, quando falamos em códigos ARV, é ter uma categoria principal que, por sua vez, se subdivida em outras categorias de análise. É por isso que nós usamos códigos ARV. As códigos livre é se nós apenas estivermos a trabalhar com categorias independentes, categorias únicas. Então aí nós optamos pela utilização dos códigos ARV. Depois temos a dimensão, por fim, a dimensão questionamento. E a dimensão questionamento é a parte depois de nós já termos definido os documentos com que vamos trabalhar. Depois de termos codificado tudo, seja na dimensão descritiva, seja na dimensão interpretativa, nós agora, depois de termos feito esse processo, o WebKDA vai nos ajudar. E aqui nesta parte é onde o WebKDA trabalha sozinho. Porque todos os outros, as anteriores, é um processo manual feito por nós. É aqui na parte do questionamento que o WebKDA nos vai dar as informações que nós pretendemos. Daí que, por vezes, eu surpreendo-me que uma boa parte dos utilizadores e investigadores fica apenas pela parte deste processo de codificação e não vai a fundo, fazendo cruzamentos de dimensões interpretativas com dimensões descritivas e fazer esse trabalho. E isso é muito importante. Então, dentro do questionamento, temos, por exemplo, as palavras mais frequentes, dá para fazer pesquisa de texto. Nós temos, por exemplo, matrizes, que são os tais cruzamentos de dados que nós poderemos fazer e a chamada pesquisa de código. Eu queria agora, então, fazer uma demonstração prática de como nós podemos importar os dados. Vou começar, então, pelas entrevistas. Eu vou, então, a fontes internas e vou clicar aqui onde diz carregar ficheiros, vou aqui a fonte, vejo em fontes internas, porque eu vou importar nas fontes internas, porquê? Porque são documentos que cumprem com as capacidades da minha conta do WebKDA. Se um dia já tiver a minha conta do WebKDA no limite de espaço, então eu convenho começar a usar as fontes externas. Mas neste momento ainda temos que usar as fontes externas para documentos mais pesados. Mas de futuro vai ser possível eu mesmo assim carregar um vídeo que seja pesado para a minha conta, através da fonte interna. A única coisa que vai acontecer é que no meu banco de dados disponíveis na minha conta, ele vai ficar ocupado, está bem? A única forma de contornar é como eu expliquei, através das fontes externas. Mas eu vou fazer um exemplo agora, através das fontes internas, clico ali em fonte, faço carregar ficheiros, e eu agora vou selecionar, onde diz aqui selecionar ficheiros, faço carregar, clico ali em selecionar ficheiros, e eu vou agora aqui à minha conta, uma pasta que eu tenho aqui do WebKDA, e vou, por exemplo, dados para trabalhar, e tenho aqui 4 entrevistas. Então, vou selecionar aqui estas 4 entrevistas, que eu aqui tenho, e faço abrir. E eles vão começar agora a colocar aqui para ser um pré-upload. Eles ficam aqui apenas para eu visualizar se são estas mesmas antes de fazer carregar. Eu confirmo, são estas as entrevistas que eu quero. Eu, se tivesse mais entrevistas, podia selecionar todas ao mesmo tempo, faço carregar e agora começou o processo de importação de documentos do meu computador diretamente para o servidor do WebKDA. Ele vai andar, numa primeira fase, ele demora um bocadinho, porque eles estão a ser gravados no servidor, mas depois de estarem gravados no servidor, o acesso deles torna-se mais rápido. Pronto, ele está a fazer o upload destes documentos e ele, pronto, identifica logo aqui nas fontes internas que eu tenho, então, aqui documentos que são de formato Word. É por isso que ele aparece ali um W. Ok? Vamos depois, por exemplo, às fontes externas. Nas fontes externas eu vou meter, por exemplo, aqui o YouTube. Vou abrir aqui uma página qualquer do YouTube e imaginemos, por exemplo, que eu vinha aqui, por exemplo, gosto muito do Japão, cá está, eu vou ver aqui um vídeo, por exemplo, qualquer sobre o Japão,
e é um passeio, uma zona bonita, e eu quero trabalhar sobre isto. O que é que eu faço? Eu seleciono o link do vídeo, aqui em cima na barra, por exemplo, seleciono o link, copio, fazer aqui o pause, que é para estar ali a fazer, e agora vou aqui às fontes externas. Porque cá está, é um documento que eu não tenho acesso. Este documento está na net e eu vou buscá-lo. Então vou aqui a fontes externas, vou aqui a link e faço, por exemplo, atalho para vídeo. E ao clicar em atalho para vídeo, ponho aqui o nome vídeo 1, por exemplo, okay? E faço aqui endereço, colo o link e faço OK. E vejam, já tenho ali o link. Se eu fizer duplo clique e clicar no play, eu vou ter acesso ao mesmo vídeo que eu há pouco estava a visualizar. Posso andar para a frente e posso, pronto, ver o vídeo. Já mostrei como é que eu posso, então, importar fontes. Eu importei, só para terem uma ideia, entrevistas, documentos do Word, aqui nas fontes internas, tem aqui as entrevistas, e um vídeo na fonte externa. Mas eu posso importar um outro tipo de documento que me vai dar uma outra vantagem. Porque assim, o WebKDA, neste momento, reparem numa coisa, ele sabe que eu tenho aqui entrevistas. E tenho aqui 4 entrevistas. Ele só sabe que tenho aqui estes documentos, mas ele não sabe quem disse o quê, quem falou o quê. Ele não sabe nada sobre os autores destes documentos. Ele não os conhece. Ele não tem esses dados. E como é que eu posso dar esses dados? Criando aqui uma coisa que se diz, na dimensão codificação, vamos a classificações de fontes. E porquê é que utilizamos classificações de fontes e não usamos descritores? Aqui é que quero a vossa especial atenção, porque é uma parte que normalmente os utilizadores mais confundem. Eu uso classificações de fontes quando eu tenho uma entrevista, por exemplo, essencialmente é quando eu tenho entrevistas. Porque uma entrevista diz sempre, quase sempre, respeito a em princípio é sempre um entrevistado, porque se forem mais pessoas já é um grupo focal. Então, sempre que eu tenho um sujeito, um documento que diz respeito a um sujeito, eu uso classificações de fontes. Esta é a forma que eu tenho de dizer ao WebKDA que tudo o que estiver lá dentro, eu até vou abrir aqui, fazer duplo clique, para vocês verem como é que ele aparece um documento Word, ele aparece desta forma. Então, ele tem que saber que tudo o que aqui está escrito foi dito por um homem, ou se é por uma mulher, a idade, etc, etc. Como é que fazemos isso? Vou fazer muito rápido. Vou aqui a classificações, vou aqui a fontes, faço classificação de fontes e vou escrever, por exemplo, aqui entrevistas. Porquê? Eu estou a trabalhar, eu tenho que criar primeiro, explicar ao WebKDA que eu tenho uma série de documentos que diz respeito a entrevistas. Então, eu crio primeiro esta classificação, chamada entrevistas, e dentro, então, das entrevistas, seleciono as entrevistas, crio os atributos. E vou criar um atributo, que o primeiro atributo podia ser, por exemplo, sexo, em que eu faço a diferenciação, a distinção dos sexos das pessoas com quem eu trabalhei. Neste caso, agora, no tipo, eu vou selecionar o quê? Tenho 4 opções. Se eu quero colocar texto e tenho que inserir a informação, as opções à mão, eu vou selecionar texto. Ok? Então, quando eu seleciono aqui texto, aparece-me aqui a possibilidade para eu colocar as propriedades. Bom, as propriedades neste caso poderia ser feminino, masculino ou indiferenciado, se eu tivesse, por exemplo, a trabalhar com dados no qual a pessoa não se quer identificar, ou o sexo pode ser transgênero, uma coisa assim qualquer, numa situação que a pessoa queira colocar uma outra designação. Então, vou aqui a propriedades, meto aqui masculino, faço OK, vejam, ali fiquei, clico novamente em propriedades e agora escrevo aqui feminino. E ali fica. Tenho as duas opções. Faço gravar e agora já tenho ali, então, nas entrevistas, a parte que diz respeito ao sexo e tenho ali o masculino e o feminino. Agora posso criar outro, que é, por exemplo, a idade. Selecionava novamente entrevistas, ia aqui a novo atributo e escrevia aqui, por exemplo, idade. Idade. No tipo, eu então agora aqui posso meter ou texto, se eu quiser trabalhar com os períodos de idade, por exemplo, desde os 20 aos 21, desde aos 19, desde os 20 aos 29, dos 30 aos 39, para aí adiante,
ou se posso meter logo o número inteiro. Se eu tiver que meter o número inteiro, não preciso fazer mais nada. Basta só fazer o número inteiro, faço gravar e esse número depois é inserido manualmente. Pronto, eu não vou aqui colocar porque já deu para ter uma ideia que eu posso criar agora uma série, a cidade, onde a pessoa trabalha. Bom, basicamente são todos os dados sociodemográficos que eu possa ter do sujeito e coloco-os aqui. Ou dados que sejam importantes, como a data da realização da entrevista, se eu quiser depois organizá-las por datas, etc, etc. Então, dá para colocar estes dados aqui. Como é que eu agora atribuo, então, estes dados à fonte? Como é que eu os associo? Muito fácil. Vamos aqui a fontes internas. Reparem uma coisa, há de reparar aqui que onde diz classificação, eu não tenho nada lá, não tenho nada assinalado. Quer dizer que o WebKDA não reconhece o conteúdo que aqui está dentro, em termos descritivos, nessa dimensão descritiva. Ele não reconhece. Como é que eu atribuo, então? Selecionando o documento, vai-me surgir aqui na coluna do lado esquerdo, perdão, direito, aqui uma parte, uns separadores, tem detalhes, um que diz classificações. Se eu clicar aqui em classificações, eu posso depois selecionar o tipo de classificação. E lembra-se que fizemos uma chamada entrevistas, e ela agora já me surge aqui. Clicando aqui em entrevistas, eu tenho todas as dimensões, os atributos que eu tinha, perdão, e várias propriedades que eu criei. Então, posso chegar aqui, selecionar na questão do sexo, por exemplo, é o Wilson, é uma pessoa de sexo masculino, ok? A idade, posso inventar, vou dizer que tem 56 anos, e faço gravar. E quando eu fizer gravar, vocês vão ver que vai surgir aqui um vistas e classificação. Ok, ficou ali um visto. Quer dizer que a pessoa, passando ao cursor, é uma pessoa do sexo masculino e tem 56 anos. Quantos mais atributos eu aqui tivesse, mais informação me iria surgir aqui. Então, ele agora sabe tudo o que estiver lá dentro é dito por alguém do sexo masculino com 56 anos, independente do que seja, porque isso é outro trabalho que já vamos fazer a seguir, está bem? Agora, há uma outra forma, então, e se eu tiver um inquérito por questionário que eu apliquei, tenho as entrevistas, tenho lá tudo, direitinho, como é que eu vou importar um inquérito por questionário? Porque agora, reparam, tudo o que for grupos focais, inquéritos por questionário, que queira importar as perguntas abertas, é aqui na parte dos descritores. E vejam, não tenho aqui nada. Os escritores estão vazios. Mas tenho aqui uma ferramenta ótima que eu posso importar automaticamente. Mas para isso, dê-me aqui só um segundinho para eu poder abrir aqui e confirmar uma situação. Por exemplo, vamos aqui os dados, vamos usar este documento. Este é um documento Excel que nós vamos importar. E reparem numa coisa, ele está dividido em colunas, como qualquer documento Excel, e linhas. Nas linhas nós temos o número de respostas que foram trabalhadas. Isto foi sobre até uma aplicação numa instituição, fizemos também aqui com o Politécnico de Leiria, Politécnico, não, com o ESEL, isto é o Politécnico, é porque é a instituição onde dou aulas. Agora fugiu-me a boca para a verdade. Mas é onde tenho aqui um inquérito por questionário, onde tenho o sexo das pessoas, se é feminino, a idade, a formação académica, se tem filhos. Isto basicamente era para ver pontos positivos e pontos negativos no confinamento. E tendo uma variante, se tinha filhos em idade escolar, sim ou não. E se esses filhos, em idade escolar, e se a pessoa tinha ou não estado em teletrabalho. Então tínhamos estas 5 colunas iniciais, 1, 2, 3, 4, 5 colunas iniciais, eram referentes a dados descritivos, e depois temos a coluna 6 e 7, que é que aqui aparece, dizem respeito a dados interpretativos, porque eu tenho que ler e interpretar. E cada uma destas colunas, numa delas, na 6, a pessoa referia 3 pontos positivos que considerou, ou que considera positivos com o confinamento, e 3 pontos negativos relativos ao confinamento. Ok? Então, eu aqui tenho já uma ideia de como organizar. Isto é assim que vocês deveriam trabalhar e preparar os vossos documentos quando tiverem inquéritos por questionário. Dividam-no. Limpem as perguntas que não interessam, que são chamadas perguntas fechadas, e deixem numa parte todas juntas as colunas referentes aos dados sociodemográficos, que são importantes, e depois ao lado os dados que são das perguntas abertas, assim por consequência.
Então, nós temos aqui 7 colunas, sendo que as primeiras 5 são de dados interpretativos. Ok, isto era só para relembrar, eu agora vou aqui importar o documento. Então, vou fazer uma importação automática, vou a fontes internas, faço uma importação automática e ele pede-me para eu carregar o Excel. Faço carregar o Excel e vou aqui a dados. Este é o documento que há pouco eu referi. Quando eu faço abrir e vou fazer importar, clicando em importar, vai-me aqui aparecer a coluna inicial das fontes. E aqui tem, perdão, a coluna inicial dos descritores. É a dimensão descritiva. E esta dimensão descritiva eu sei que era da coluna 1 à coluna 5, que nós vimos há pouco, e a coluna das fontes, que é o dado, as dimensões mais interpretativas, vai ser da coluna 6 à coluna 7. E eu agora vou fazer importar, e ele vai importar. Está agora a pensar um bocadinho. Ok, e ele agora acabou de importar. Estão aqui dados. Querem ver agora uma coisa que surgiu? Lembram-se há pouco nós vimos aqui aos descritores e estava tudo vazio? Vamos ver o que é que acontece agora. Se eu clicar aqui em descritores, vejam, já está tudo preenchido. O que é que ele fez? Ele importou todas aquelas dimensões. Antes eu tinha que fazer isto tudo à mão. Vejam, se eu tivesse muitos dados, imensos dados sociodemográficos, as idades, formação, todas as variantes eu tinha que escrever isto tudo à mão e codificar à mão. Neste momento o WebKDA já permite há algum tempo fazer isto. Ele sabe o número de pessoas, por exemplo, do sexo masculino, ele diz que são, neste caso, 6 pessoas de sexo masculino, 22 de sexo feminino, ele diz, por exemplo, que são 10 pessoas entre os 40 e 49 anos, e depois, quando eu seleciono, aparecem aqui todas as respostas das pessoas com estes dados, ok? Que correspondam aos 40 ou 49 anos, tenho aqui todas as respostas destas pessoas. Está bem? Então, como é que eu agora posso visualizar isso no WebKDA? Vou aqui às fontes internas e posso abrir o documento Excel, fazendo duplo clique. Eu já não preciso de ter aqui classificação. Porquê que eu não preciso ter aqui classificação? Porque este documento diz respeito à resposta de vários sujeitos. Ok? Enquanto que as entrevistas é um documento que diz respeito a um sujeito, e aí sim eu tenho que usar a classificação de fontes, aqui nos dados da UBI é um documento Excel com múltiplos sujeitos. Então eu não preciso, porque esse processo já foi feito através de importação automática, então o WebKDA já sabe quem disse o quê. Querem ver? Eu vou fazer aqui duplo clique, eu vou abrir, e se eu mudar aqui de códigos, porque esta dimensão códigos é a dimensão interpretativa, que é aquela que eu normalmente leio e tenho que interpretar, eu se clicar aqui em descritores, vai-me aparecer aqui tudo sublinhado, o que diz respeito, por exemplo, às pessoas que responderam. Por exemplo, agora vou fazer aqui um refresh, vejam, por exemplo, aqui que eu já tenho aqui ao lado. Tenho, por exemplo, dos 49, todos os dados dos escritores aqui ao lado, na coluna do lado direito. Eu queria que agora me surgisse, era aqui, vou fazer só aqui uma atualização, ele agora não me está a disponibilizar, mas tenho aqui todos os dados e ele vai saber, em princípio, que todos os dados que aqui estão dizem respeito, por exemplo, se é uma pessoa do sexo feminino, se é uma pessoa do sexo masculino e por aí adiante, está bem? Vou agora explicar, e vamos mudar de descritores para códigos, como é que eu faria o processo, por exemplo, de criação de códigos árvore. E com isto já estamos quase a entrar para a reta final. Por exemplo, eu tenho aqui, se o meu objeto de estudo, se a minha intenção é compreender as vantagens, as limitações, os pontos positivos e pontos negativos do confinamento, eu, por exemplo, tenho que ler e interpretar a informação que aqui aparece. Por exemplo, a primeira informação que me aparece diz poupança de tempo em deslocações. Aqui eu tenho uma dimensão que tem a dizer com tempo. É uma poupança de tempo. Então, eu vou aqui a códigos árvore. Em primeiro lugar, então, tenho que criar as categorias mães. Porque se o meu estudo é pontos positivos e pontos negativos no confinamento, então eu seleciono códigos árvore, vou aqui a mais, e uma das coisas que vai surgir, então, é pontos positivos. Ok? Posso até gravar, e já tenho aqui a minha primeira categoria mãe, pontos positivos. Eu seleciono novamente o código árvore, porque eu agora vou adicionar uma nova categoria mãe. Neste caso, carrego no mais, colo aqui, em vez de ser os positivos, são os negativos. E faço OK. E
pronto, já tenho aqui as categorias mães. E eu agora posso, ou a priori, já definir algumas categorias mães, baseado na minha da revisão bibliográfica que eu fiz, em que eu defini categorias. Isto agora tudo depende da forma como vocês organizaram o vosso estudo, mas o referencial bibliográfico pode ser aqui refletido, e vocês basearem estas categorias no vosso referencial bibliográfico que vocês fizeram. Neste caso, eu vou fazer, através de uma leitura flutuante, vou lendo e vai-me surgindo e emergindo as categorias. Então, vou selecionar aqui esta primeira, porque a primeira categoria é relativa aos pontos positivos. E eu vou criar uma categoria, uma subcategoria dentro dos positivos. Ele ali referiu poupança de tempo. Então, eu vou selecionar aqui no mais e vou clicar aqui tempo. Um ponto positivo foi o tempo. Então, eu posso selecionar agora, eu só criei a categoria, vejam, eu não a codifiquei ainda. Então, eu seleciono a frase que diz respeito a essa informação, a essa subcategoria, tempo, seleciono e faço codificar. E quando faço codificar, vejam, ficou ali verde e ela ficou associada ao tempo. Vejam aqui outra, rentabilização do tempo. Voltou a falar do tempo, mas é numa outra frase. Eu já vou pôr em separado. Então, seleciono novamente, faço codificar e vejo, já tenho duas codificações numa só fonte. Neste caso, fontes é uma, porque fonte é o documento. Gestão da vida familiar. Ok, aqui já temos outra dimensão. Vida familiar. Então, vou pôr aqui pontos positivos, posso pôr aqui mais e como ter aqui família, por exemplo. Ok? Então, seleciono gestão da vida familiar e seleciono família e faço codificar. E então ficou aqui codificado. E vejam como rapidamente eu vou lendo. Porque assim, este inquérito de questionário estava muito diretivo, não é? Eu fui muito direto nas perguntas que eu fiz. Digam pontos positivos e digam pontos negativos. E as pessoas só diziam ali frases, escreviam, porque aquilo, as pessoas eram um inquérito de questionário, as pessoas escreviam. Evidentemente, se eu tiver uma entrevista, esta informação vai aparecer lá, disseminada, lá dentro, camuflada, e vocês têm que ler, têm que descodificar e dar significância às frases, aos conteúdos, e depois atribuí-los. Está bem? Eu não vou continuar mais, por uma questão de poupança de tempo, vou-vos dizer que este é o processo, este é o chamado processo de codificação. É ler e associar às categorias que assim pretender. Tem a outra parte aqui, que é, por exemplo, o questionamento, e já avancei aqui para a parte do questionamento, que é as inferências que nós podemos ter. Alguns dados podem ser interessantes. Por exemplo, eu há pouco referi aqui tempo, mas este dado foi porque eu li uma frase. Mas imagina que eu nem sequer tinha lido o texto, e eu quero à partida já começar a ter uma ideia daquilo que as pessoas mais disseram nos dados que eu coloquei. É as palavras mais frequentes, e eu posso identificar esses mesmos dados. Fazendo como? Clicando aqui em palavras mais frequentes, e em palavras mais frequentes fazer aqui uma pesquisa. Então vou fazer aqui uma pesquisa, mais palavra, e vou fazer aqui, por exemplo, uma pesquisa das 50 palavras mais referidas. Escrevo. Como o nome diz, quantidade é 50, eu vou escrever 50, que é o número de palavras que eu quero. E a dimensão mínima, eu vou pôr, por exemplo, 4. E a dimensão diz respeito ao número de caracteres. Okay? Quando falamos em dimensão mínima, estamos a falar do número de caracteres. E posso já definir algumas palavras para excluir. O para, o como, por exemplo, o muito, também, não sei, algumas assim. E vou restringir, por exemplo, vou fazer aqui restrições apenas aos inquéritos por questionário. Veja, o importante é também entrevistas, mas eu não quero das entrevistas. Eu quero apenas os do inquérito por questionário. Então vou restringir a busca apenas ao inquérito por questionário. E onde é que está esse documento? Está nas fontes internas e tem aqui, chama-se dados UBI, pronto, mas é aquele inquérito que eu tenho, faço de gravar e faço agora, por fim, salvar. E quando faço salvar, eu tenho então as 50 palavras mais referidas. E se eu fizer duplo clique, clico aqui, duplo clique e vejam, aparece uma série de palavras, e algumas delas, vejam, tempo, aparece logo em primeiro lugar, mais, trabalho, família, o mais pode ser, não ser relevante, então vou tirar. Depois tenho o trabalho, família, maior, por exemplo, falta, posso deixar menos, posso tirar casa,
social, isolamento, estar, gestão, por exemplo, menor, deslocações, redução, vou deixar livre, melhor, tarefas, amigos, pessoas, vejam lá a quantidade de coisas, filhos, contacto, etc. Pronto, estas eu até posso deixar tirar aqui o pelo, o 3, vou tirar. E agora vou criar, imaginemos, uma nuvem de palavras, clicando aqui, onde eu posso ter uma representação gráfica, visual, dos termos que mais emergem no estudo. Vejam, família, foi engraçado, foi logo estes dois, foram aqueles que eu, ao ler, criei logo as subcategorias de análise. Mas eu aqui já posso ter algumas noções das informações que são ditas. E já me pode ajudar a organizar as minhas categorias de análise da melhor forma. Entenderam? Veja, tenho aqui família, tenho gestão, deslocações, temos aqui reuniões, enfim, tudo isto foi feito no inquérito que fizemos, por acaso até professores da ESEL, investigadores da ESEL que aqui participaram há uns tempos numa ação também de formação. Eu queria agora, pronto, eu vou só terminar mostrando o depois como é que nós poderíamos ter então o feedback e ver então os resultados. Mas para isso, permitem-me, eu vou aqui a um outro projeto que eu aqui tenho, deixa-me aqui só ver, vou abrir aqui um de formação ESEL, foi um projeto que fizemos aqui. Vejam, quando abro o projeto, este podia ser aquilo que era o nosso mapa de códigos. Por exemplo, vejam, pontos positivos, tínhamos deslocação, tempo, gestão familiar, mais tempo livre, económico, fatores económicos como os pontos positivos. E depois pontos negativos, tínhamos a questão do social, do trabalho, da família, fatores económicos, como fatores negativos, fatores psicológicos, o sedentarismo. Vejam, estas foram algumas categorias que emergiram do trabalho que nós fizemos e na análise que fizemos. E se eu for aqui ao questionamento, isto é exatamente, eu fui buscar a mesma fonte, só que está num outro projeto, vou aqui a matriz e eu já criei aqui uma matriz. E esta matriz, criada, como é que eu criei? Fiz um cruzamento entre filhos em idade escolar versus pontos positivos. Eu gostaria de ver, por exemplo, no estudo, porque nós fizemos aplicámos um questionário e vimos quem é que tinha filhos em idade escolar. E depois vamos ver quais foram os pontos positivos, porque normalmente associamos sempre, bom, quem tiver filhos em idade escolar, em confinamento em casa, haverá pontos positivos, haverá alguma coisa boa no meio desse contexto, e fizemos esse cruzamento. Como é que nós fizemos esse cruzamento? É clicando ali mais matriz, eu vou fazer aqui uma réplica deste cruzamento, vou aqui a mais matriz, então faço um cruzamento entre pais com filhos versus pontos positivos. Assim, isto não vai ter muitos dados, mas é só para vos mostrar como é que fazemos. Vou aqui nas colunas, então tenho que selecionar a parte onde eu tenho a informação de pais com filhos, neste caso em idade escolar. Então vou aqui a linhas e vou aonde? Eu tenho esta informação nos meus códigos árvore, nos meus descritores. Vou aqui a descritores, não é aqui, é nos descritores, que é numa dimensão descritiva, é filhos com pais. Então vamos aqui, filhos com idade escolar. Estão a ver? Até eu decidir sim, eu vou selecionar só os que têm sim, não é? Os que têm filhos com idade escolar, ok? Faço gravar, já lá estão, só os que têm sim. E nas colunas eu vou colocar então, neste caso, os pontos positivos. Vou adicionar aqui nas colunas e essa parte está nos códigos árvore. E tenho aqui, vou selecionar pontos positivos, eles já têm ali todos. E faço gravar. E agora faço salvar. E agora vamos ver qual era a resposta. Por exemplo, não temos tudo, que não codificámos tudo, mas agora faço duplo clique e tenho uma matriz que diz, por exemplo, a gestão familiar foi os aspectos mais positivos para quem tem filhos. Foi a possibilidade de gerir melhor o contexto familiar. Bom, claro, é normal, os filhos já não tinham que ir para a escola, não tinham que levantar-se cedo, mas podia ser também o caos, a gestão familiar, porque eram os filhos em casa, para fazer comida, trabalhar, e eram pessoas que estavam em teletrabalho, também era preciso dizer. Então vejam, esta era uma forma de eu conseguir ver visualmente, através de uma matriz, os resultados. E depois tenho aqui todos as frases, pelo menos foram 3, mais convívio com a família, atividades em conjunto, gestão da vida familiar, como sendo as tais frases que suportam aquilo que são as deduções e inferências que fazemos numa matriz. Porque imaginemos que eu colocaria esta matriz no meu estudo, no meu artigo. E eu dizia, bom, segundo os dados apresentados na tabela X, é possível ver que os
os inquiridos que tinham filhos em idade escolar, a gestão familiar foram os dados mais referidos, com 3 referências. E eu depois, e devo fazer isso sempre quando eu faço a apresentação dos resultados, eu devo sempre fortalecer esses dados que eu apresento, apoiados em frases. E então como é que eu faço? Eu posso selecionar, copiar esta frase e colá-la no meu artigo, na minha dissertação, e dizendo conforme, por exemplo, é dado nos exemplos abaixo. Depois metido lá, inquirido 1, meto lá a frase, gestão da vida familiar, inquirido 2, com mais convívio com a família, e punha como suporte àquilo que foi a leitura que eu fiz dos dados. E pronto, de uma forma assim muito rápida, eu aqui para dizer, vou aqui às matrizes novamente, deixa eu ver se eu tenho aqui uma matriz com mais dados, aqui tenho. Eu, por exemplo, também posso ter uma outra visualização, aqui eu pus também os dados das pessoas que não têm filhos, as pessoas que não têm filhos aqui, a informação mais dispersa, mas eu posso colocar ali e ter esta visualização que é das correlações. Vejam, as pessoas que têm filhos em idade escolar, nenhum delas referiu como sendo ponto positivo fatores económicos. Estão a ver? Não há correlação, não existe nenhuma referência das pessoas que tenham filhos em idade escolar e que ficaram em confinamento, o fator económico. Ninguém apontou esse. Mas, no entanto, as pessoas que não têm filhos em idade escolar não se queixaram, por exemplo, não era positivo o mais tempo livre, porque para eles, e a gestão familiar também não, porque não têm filhos em idade escolar. Então, esses fatores é engraçado. A deslocação e o tempo e fatores económicos são coisas mais ligadas à individualidade da pessoa, viram que foram os mais referidos. Pronto, então, este às vezes é interessante para vermos estas correlações, através disto está para exportar, depois como figura, este mapa de correlações que nós aqui fizemos. E bom, eu agora deixei 10 minutos, professora Helena e a professora Lourdes, não sei se é a professora Lourdes ou é a professora, peço desculpa. Não, Anabela. Professora Anabela, peço desculpa. Eu dou por terminado agora, eu vou deixar aqui, se houver aqui alguma dúvida, para termos aqui alguns momentos, se quiserem colocar questões. Eu sei que isto foi assim, uma injeção, não foi uma vacina de Covid, mas foi quase Podia ser. assim, uma dose forte. Dose. Mas estou agora aberto. Eu tenho aqui algumas questões que foram colocadas, eu não sei se eu poderia ler ou se quiser abrir o microfone, porque houve muitas coisas que foram aqui escritas. O que significa que se eu estiver um ficheiro... eu não sei, vou ler a primeira pergunta da Sofia. A Sofia escreveu só ali, Sofia Laura Costa, diz o que significa que se eu já tiver um ficheiro Excel criado e importar, ele cria os escritores. Sim, é isso mesmo, Sofia. Se você já tiver criado um Excel, por isso pensem sempre, se caso alguns de vocês estiverem numa fase onde estão ainda a preparar, eu não sei qual é a fase onde vocês estão, se já estão, por exemplo, em relação aos inquéritos por questionário, mas se vocês já estiverem numa fase em que estão a construir, por exemplo, essa ferramenta, pensem sempre já na possibilidade de porem os vossos dados sociodemográficos todos lá definidos nesse inquérito por questionário e de forma que eles depois, quando forem importados para o WebKDA, ele possa já vos dar essas inferências e correlações que vos interessam. Daí que é uma vantagem vocês já saberem, conhecendo o software que vão usar de futuro, ou que podem vir a usar de futuro, quando vocês prepararem os vossos inquéritos por questionário. Porque depois podem, já automaticamente, esses descritores são importados logo automaticamente. Por isso, definam bem esses descritores à partida, para depois, eu deveria ter criado um outro descritor. Não. Se vocês já querem trabalhar com essa dimensão de análise, incluam no vosso questionário, porque aí depois vocês já vão ter esses dados automaticamente codificados e importados, está bem? Outra pergunta da Patrícia, que diz, as matrizes apenas podem ser feitas com a correlação entre escritores e códigos? Posso cruzar códigos com códigos? Pode sim. Obrigado, Patrícia, por ter feito essa questão e não referi. Normalmente, mais de metade dos cruzamentos são entre dimensões descritivas e interpretativas, mas vocês podem fazer entre códigos. Fazer um cruzamento entre, por exemplo, uma dimensão, pontos positivos e pontos negativos. Mas ele só vai dar, o que é que ele vai dar? É onde houver frases que estejam codificadas nessas mesmas duas categorias. Caso contrário, não nos vai dar nenhuma informação. Não sei se me fiz entender. Imaginemos que eu tinha numa mesma frase alguém que dizia com pontos positivos, mas neste caso não seria possível porque nós tínhamos frases claramente associadas a
pontos positivos e pontos negativos. Mas imaginemos que havia uma situação que a pessoa dizia: uma vantagem que eu tenho no confinamento é eu poder estar em casa e poupar, e estar com os meus filhos, apoiando-os nos estudos, e poupar dinheiro na deslocação. Tenho ali duas questões. Um é eu poder apoiar, suporte aos filhos, e tinha outra dimensão que era económica. Eu codificava essa frase em dois códigos. Então, quando há essas sobreposições, então, e quando eu faço cruzamentos de códigos com códigos interpretativos com códigos interpretativos, é isso que eu quero dizer, só me vai dar as informações onde houver cruzamento, sobreposição de unidades de texto que sejam codificadas nessas mesmas dimensões, ok? Caso contrário, vai dar tudo nada, neste caso, está bem? Outra questão é, estas imagens, esquemas podem ser exportados? Podem sim. Tem uma função aqui, vem aqui em cima, eu posso clicar aqui e ele exporta-me como figura, está bem? Dá para exportar como figura. Não dá é para ser uma coisa interativa. Daí que vocês quiserem mostrar as correlações, têm que selecionar assim, clicando. Perdão, vou voltar aqui atrás, peço desculpa. Vocês fazem, a sugestão que eu faço às vezes é fazer print screens também. Vocês fazem um print screen, também dá. Aqui ele só faz as correlações, mas não tem ativo. Se eu quiser ativo, eu tenho que fazer um print screen. Isso é uma limitação, temos de ver se corrigimos. Ok, outra questão, em imagens de vídeo, como se pode fazer uma codificação e classificação? Olha, é verdade, eu esqueci-me de referir, porque eu acabei de importar há pouco as imagens das fontes externas e não mostrei como se faz o processo de codificação. E é muito útil eu explicar. Se me derem aqui só um minutinho, eu faço aqui este agora é um outro vídeo, pronto, qualquer, que eu agora vou colocar. Eu devo abrir o vídeo, pronto, vou clicar aqui em editar, e ao clicar em editar, eu posso meter até um play. O vídeo, a pessoa está a falar, eu posso pôr aqui para a frente, e imagina que a dado momento a pessoa falou sobre alguma coisa que é importante para o meu processo de análise. Então, eu selecionava a partir do momento aqui onde tem o início da marcação, cliquei aqui neste ícone, está ali a setinha, que é o início da marcação, ele começou a marcar ao segundo 32, imagina, ele está ali a falar, e a dado momento termina. O que ele está a dizer para a frente já não me interessa, eu termino e clico na outra seta. Então, eu criei uma unidade de vídeo no qual eu vou escrever, e aqui muitas vezes é que é a parte, certo? Mas agora eu escrevo, então, mas isto não se dá um bocadinho. Não, eu tenho que parafrasear o que foi dito, ou de forma, posso também transcrever, literalmente, se eu tiver a possibilidade de transcrever, vou escrevendo e gravo depois no fim. E ao gravar, fiz ali uma simulação de texto, quando eu gravo no fim, o que é que eu faço? Eu codifico o que eu próprio transcrevi. Ok? Então, estas unidades de texto basicamente podem ser ou transcrições ou parafrasear aquilo que foi dito. E depois codifico, por exemplo, imaginemos que fosse numa destas dimensões, e chegava ali e codificava. Pronto. Tenho que selecionar aqui o texto, aqui meter económico e faço codificar. Pronto, e ficou ali codificado. Se eu quiser descodificar, isso também há pouco não expliquei, eu posso rapidamente, passando o rato por cima do mouse, por cima da unidade de texto e clicar ali em descodificar. E ele pede se quer descodificar. Há outra coisa que eu também me esqueci de dizer, e este é muito importante. Imaginemos que eu vou aqui ao formulário, vou aqui a uma das fontes, e imaginemos que há aqui uma unidade de texto que faltou. Eu sou um validador. Imagina que eu sou orientador e estou a validar o processo de análise. E a dado momento eu olhava para esta frase e eu assim, esta frase deveria estar codificada numa dimensão. E não está. Eu selecionava a frase, atenção, eu estou agora no papel de validador. Botão direito rato, estão a ver, e aparece-me aqui uma coisa a dizer adicionar comentário. E eu posso então clicar, aqui aparece o trecho que eu selecionei, e eu escrevi aqui uma informação para o meu orientando. Dizer, olha, por favor, acho que esta frase deveria estar, ou se eu tiver o meu orientando, ou se eu for uma pessoa que está a validar o processo de análise. Eu posso ser uma pessoa convidada para validar o processo de análise. Escrevo, etc. e faço OK. E depois a frase fica, reparem, fica sublinhada. E ela, ao estar sublinhada, eu sei quem foi a pessoa que escreveu e a frase que foram, os comentários que foram colocados. Está bem?
Ok, outra pergunta que tinha aqui alguém que não consigo ver o que é o nome. O que é que acontece aos dados e à informação analisada após a licença do webcam expirar? Uma boa questão. Eles não vão deixar, vocês não vão deixar de ter acesso. Vocês terão sempre acesso a eles, não vão poder trabalhar com eles. Há, contudo, um tempo. Por exemplo, se vocês tiverem anos sem licença ativa, é possível que o WebKDA, daqui a uns tempos, daqui a uns anos, podemos dizer não sei quanto tempo, isso é uma situação que não está definida, nos possa dizer, olha, vocês têm que guardar esses dados, ou então, pois, porque... se vocês tiverem muitos, porque há pessoas, por exemplo, que criaram um projeto há 8 anos, nunca mais o utilizaram. E por uma questão de nós termos a nossa base de dados bem organizada e não termos ali projetos mortos, entre aspas, e de utilizadores que já não utilizam o software, às vezes é pedido para remover o projeto, mas os utilizadores são sempre informados. Está bem? Ou às vezes há pessoas que têm contas no e-mail que já não utilizam, mas têm sempre acesso ao projeto, então podem consultar o projeto, está bem? Mesmo que a licença tenha sido expirada. Podemos alterar uma codificação de uma categoria para outro, por exemplo? Pode, sim, senhor. Eu vou dar aqui, imaginemos que esta pessoa codificou aqui a gestão, vou dar aqui um exemplo, vou codificar aqui uma frase, mais tempo em família. E eu codifiquei, aqui, mais tempo em família, e eu codifiquei aqui deslocação. E fiz codificar. E eu, não é, isto era apenas na parte da família. Como é que eu faço? Volto a codificar e agora vou pôr aqui tempo. Ok? E vou agora ver que o codifiquei está certo, que era tempo. E eu posso selecionar aqui em deslocação e faço descodificar. Ele mete-me ali e descodificou. Vejam que agora só ficou tempo. Então, o que nós sugerimos sempre é codifiquem. Se codificaram errado, vocês vão à nova codificação, fazem a nova codificação correta e apagam, desta forma como eu mostrei, a codificação que tinha sido mal feita. Não sei se há mais alguma questão. Alguém pode fazer por micro, está bem? O nosso tempo já sei que está quase no fim, professora Helena, não quero abusar também do vosso tempo. Vocês certamente têm planeado fazer outras atividades e eu não quero abusar. Daí que não sei se há alguma questão que eu não tenho respondido. Ainda temos. Diga, professora. Se houver mais questões, podem ainda responder. São sempre úteis. É sempre bom estar a ouvir novamente. Daí que assim, podem abrir o microfone e colocar. Eu agora respondi às que estavam no chat. Não sei se respondi todas. Algumas pessoas foram comentando e dando alguma... Para muitos isto é novidade, não é? Portanto, é a fase inicial e, portanto, agora é que vamos começar a trabalhar com isto, porque os nossos estudantes estão na fase inicial mesmo, fase zero. Ótimo. Mas essa é que é bom. Porque a partir de agora é que vão começar a pensar o que é que vão querer fazer. Ainda bem. Então, ainda bem, professora Helena, que foi feito nesta fase, porque, como eu disse, vocês já sabendo as ferramentas que têm depois para poderem usar, vocês podem adaptar a vossa metodologia. Atenção, não é o WebKDA que vai mandar na vossa metodologia, não é isso que eu estou a dizer. É uma ferramenta. O que eu estou a tentar dizer é que quando pensarem nos vossos instrumentos de recolha de dados, etc., vejam com um olhar daquilo que possam vir a fazer com esses dados que vão recolher. Se vocês sabem que vão trabalhar possivelmente com um software que vos vai permitir dar luz a um determinado conjunto de dados, então aproveitem para recolher esses dados, porque depois não vale a pena estar com o WebKDA e dizer, se eu soubesse dava para fazer isso, ou se eu tivesse estes dados, eu teria... Este é o processo, é a fase mais importante a que vocês estão a viver, está bem? Por isso, pensem bem, com calma, e depois, então, dia 2, vamos ter o privilégio. Não, é com esta mesma turma, professora? Não sei É com a mesma. Muito obrigada, Fábio. E no dia 2 é das 14 às 16, certo? Exatamente. Vamos ter, então, uma primeira sessão